estamos agora de volta também ao palco ANAC, em pleno aeródromo de Ponte de Soure, distrito de Porto Alegre, Alentejo, Portugal. Aliás, ouve-se bem, eu acho que vocês conseguem mesmo através do streaming ouvir os aviões aqui no aeródromo. Países estrangeiros costumam dizer que os portugueses são nostálgicos. Dizem que gostamos de saudade, ouvimos muito fado e que o fado nos pesa, temos um lado negro pesado que sofre, uma alma habituada a perder marinheiros, a perder riqueza, a perder finais do Euro em casa contra a Grécia. Mas, por outro lado, nós portugueses achamos que somos um povo do desenrasca, o povo do meia bola e força, o povo que vê o copo meio cheio e que recebe sempre bem, de braços abertos, porque cabe sempre mais um à mesa. Somos o povo habituado a lutar, a ganhar, a dar, a ganhar independência cedo, a ganhar coragem para enfrentar os desafios e a ganhar finais do Euro contra a França, em Paris, por exemplo. Perante as dificuldades, conseguimos procurar sempre o lado positivo. O plano de recuperação e resiliência talvez seja exemplo disso. Um lado positivo no arraso social, cultural e económico que foram os anos de pandemia. Entre muitas outras ações, o PRR contribuiu para um forte incentivo às empresas e economia portuguesa para inovar e criar novos projetos, produtos e postos de trabalho qualificados. Ora, se há coisa que os portugueses também adoram, é de saber que alguma coisa é made in Portugal. Só isso explica o nosso fascínio cada vez que um filme de Hollywood refere o nosso país, uma cidade ou mesmo uma palavra portuguesa. A próxima conferência é o exemplo de um destes projetos apoiados que pretende criar postos de trabalho altamente qualificados, confirmar Portugal no mapa das grandes empresas aeronáuticas e desenvolver serviços e produtos made in Portugal, incluindo um avião ou vários aviões. Passo então a palavra ao presidente da empresa de engenharia aeronáutica, Miguel Braga. Olá, Miguel. Boa comunicação, Miguel. Obrigado. Obrigado, Catarina, pela apresentação. Bom dia a todos. Antes de apresentar a agenda Aero.next Portugal e os seus projetos, imagino que é para isso que estão aqui, duas notas muito rápidas e prévias. Uma primeira para cumprimentar o município de Ponte de Soure, hoje que iniciamos o último dia do Portugal Air Summit 2022, pelo caminho extraordinário que tem feito e pela forma como têm sabido superar-se desde a primeira edição, naquele quente mês de maio de 2017. E, portanto, muitos parabéns. Eu não posso deixar de confessar a forma muito animada com que me encontro de imaginar as próximas edições deste evento, com tudo o que está a acontecer neste setor, em Portugal, na região e particularmente nesta cidade de Ponte de Soure. Por isso, meus caros Hugo Hilário e Rogério Alves, muita força para continuarem neste caminho. Eu que sei bem que isto é bem mais difícil do que a maioria do que aqui estamos podemos imaginar. Uma segunda nota para cumprimentar as agências públicas que integraram a Comissão de Coordenação das Agendas, algumas das quais aqui presentes, a ICEP, a FCT, a ANI, o COMPET e o IAPMEI, pela forma como foram capazes de encontrar um modelo disruptivo que teve 3 fases subsequentes: a de manifestação de interesse, a de proposta e a de negociação, que foi a mais difícil de todas, e também pela forma surpreendente, permitam-me usar a palavra, e isto é um cumprimento, como souberam trabalhar de forma organizada, com prazos anormalmente rápidos, e naturalmente também agradecer a essas agências públicas a confiança que depositaram na agenda Aero.next Portugal, que classificaram num lugar muito cimeiro da hierarquização que fizeram das propostas. A agenda Aero.next Portugal foi concebida para desenvolver, industrializar, operar e comercializar a partir de Portugal
projetos e produtos e serviços aeronáuticos completos. Partindo de produtos e serviços que, por terem mercados, estavam pensados muito antes de sabermos que a pandemia nos atingiria e, por consequência, muito antes de se ter inventado, de se ter criado o PRR, e que dá continuidade aos investimentos realizados neste setor em Portugal e particularmente nesta região, num setor que hoje já representa 1.700 milhões de euros de faturação, quase 20 mil empregos, e que junta num ED Cluster que não para de crescer todos os dias. E um abraço ao Rui Santos, seu diretor-geral, que aqui está, e que já agrega à sua volta mais de 110 associados. Mas, se estamos a falar do PRR, permitam-me dizer que para alguns de nós tudo começou um bocadinho antes, com os laboratórios colaborativos, com os centros de interface que são geridos pelas Comissões de Coordenação Regional, particularmente no nosso caso no Alentejo, e o seu Presidente está aqui, e por isso uma nota de agradecimento à Sra. Ministra da Coesão Territorial, que estava lá quando isto começou, que está cá hoje connosco e que eu espero que continue connosco nos próximos anos, porque nós precisamos do apoio que sempre tivemos da sua parte. Um pacto de inovação que agrega 34 entidades, empresas, pequenas, médias e grandes, centros de engenharia e inovação, politécnicos e universidades, municípios, as nossas Forças Armadas, investidores, porque são importantes que eles estejam cá, porque, como dizia a Sra. Ministra, o incentivo público não cobre o investimento total, e há muitos investidores que estão disponíveis para correr riscos em Portugal e investir cá, e as nossas Forças Armadas. Uma agenda que até 2025 se propõe criar 3 novos produtos e 3 novos serviços aeronáuticos. Vou procurar falar um bocadinho de cada um deles, consciente que estou que não domino tecnicamente todos eles, mas tenho muito orgulho em que cá estejam. De resto, a estas 34 entidades e na qualidade de líder do consórcio, gostava de agradecer o empenho e o esforço que dedicaram quase desde março do ano passado para conseguirmos chegar até aqui. Um primeiro, mais pequeno, mas não menos importante, programa chamado Elan VR, que na prática vai desenvolver um sistema de navegação e usando sensores para fazer inspeção de fuselagem de aeronaves muito grandes, que é liderada pela Empordef Tecnologias de Informação, tem a Aeromec como tomador e comercializador da solução e que junta ainda ao Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia em Évora, a Universidade de Évora e outros parceiros. Um segundo programa transversal, e ele é transversal porque se aplica a todos os outros produtos da agenda que integram peças que voam, que se chama ProAero 3D e que o seu objetivo é justamente desenvolver competências para a produção de peças em maquinação aditivas, peça-avião que têm que ser certificadas e que vai permitir, quer em peça, quer em subconjunto, otimizar tempos, ter ciclos de produção mais reduzidos, utilizar menos peças, e tudo isto é custo e é uma forma da LAUAC, que é um Tier 1 da Airbus, que é um Tier 1 da Embraer, que está em Setúbal, que está em Grândola, que está no Alentejo, vai ter outros fatores de competitividade nos mercados internacionais. Um sistema aéreo não tripulado, um serviço aéreo não tripulado, dedicado ao transporte de mercadorias urgentes, vacinas, órgãos, sangue, que é desenvolvido pela Hélio, uma startup
que junta tecnologia de desenvolvimento, que junta operação, que junta inteligência e dados e que vai permitir que a partir dos hospitais, onde todos estes produtos sensíveis têm que manter, chegar ao destino quando eles são necessários, porque é quando surgem as ocorrências. É um programa que integra ainda, além de uma plataforma voadora com capacidades muito específicas ao nível da cabine para transportar estas matérias sensíveis, tem também sistemas e subsistemas relacionados com a segurança do voo, particularmente porque vai sobrevoar cidades onde se encontram a maioria dos nossos hospitais, e ainda uma plataforma que vai permitir monitorizar a operação e recolher dados sobre os voos, que junta dois end users, dois utilizadores finais desta solução, conhecidos de referência. De um lado, a Rangel Logística e Distribuição, do outro lado, o Hospital de São João do Porto, onde há pouco mais de 6 meses teve já início um projeto piloto que pretende, que tem como objetivo, colocar aeronaves não tripuladas ao serviço da saúde, encurtando tempos e salvando com isso vidas. O ARX, uma aeronave não tripulada de grandes dimensões, acima dos 800 kg, 24 horas de autonomia, que voa para além da linha de vista, que tem a capacidade de voar em condições atmosféricas muito difíceis e que o Ricardo Mendes, daqui a pouco, deste mesmo lugar, nos vai explicar a todos quão disruptiva é esta tecnologia e é este sistema. A Takeover, que lidera este projeto e que junta outras empresas como a GMV, como a Alma Design, como a OGMA, ainda o INEGI, ainda o Instituto Superior Técnico, é já hoje um líder europeu nos serviços de vigilância marítima e costeira, é já hoje um integrador final, bem aqui ao lado, nas suas instalações no aeródromo, de 3 sistemas aéreos não tripulados com provas dadas junto da Guarda Costeira do Reino Unido, junto da EMSA, junto da Frontex, e que com o ARX se tornará um player global capaz de concorrer com os melhores e com os maiores do mundo. Sempre que me refiro ao ARX, lembro-me que Portugal está a trabalhar afincadamente e muito próximo de se tornar muito maior em território. O alargamento da plataforma continental vai trazer, e disso todos gostamos de falar em todo o lado, muitas oportunidades na economia e na ciência, mas vai também trazer responsabilidades muito sérias ao nível da segurança e ao nível da vigilância, porque vamos ter que monitorizar um território muito maior. Pois eu tenho a certeza que com o ARX, no momento que precisarem as nossas Forças Armadas de vigiar mais território, vamos ter um sistema em tempo e capaz de ajudar em muito nesta missão. Por fim, o programa que nesta agenda tem o maior investimento. A primeira aeronave desenvolvida, fabricada, montada e comercializada em Portugal, com o desenvolvimento da engenharia a acontecer no Parque do Alentejo e Ciência e Tecnologia em Évora. Eu quero deixar particularmente e pessoalmente um abraço a muitos dos meus companheiros que aqui estão hoje e que já trabalham afincadamente em Évora para que este avião venha a tempo, seja o que nós queremos que seja. Portanto, obrigado a vocês, porque é convosco que nós vamos conseguir fazer este avião e que será fabricada numa linha de montagem final, a primeira criada em Portugal, que será edificada mesmo aqui ao lado, se estou a dizer bem, para aquele lado, e que vai nascer aqui em Pontessor. Uma aeronave de 19 lugares, de 2.000 kg de carga, 2.000 km de alcance, que terá versões civis
e versões militares e versão militar, não pressurizada, trem de pouso fixo, capaz de levantar e aterrar em pistas não preparadas e que tem como primeiro objetivo, e porque queremos fazer um avião para Portugal e as empresas em Portugal ganharem dinheiro, tem como primeiro objetivo responder a uma demanda estimada de mais de 5.000 aeronaves nos próximos 15 anos e apenas considerando aquelas aeronaves que terminarão o seu período de vida útil e que se destina particularmente aos mercados da África, às regiões de África, às regiões da América do Sul, aos grandes arquipélagos que acontecem no Sudeste Asiático e que é uma grande oportunidade por uma simples razão. Os maiores construtores de aeronaves do mundo deixaram ao longo dos últimos 10 anos de produzir estas aeronaves com esta configuração, porque naturalmente, face ao seu tamanho, aos investimentos que gerem, estão concentradas em aviões muito maiores que nós conhecemos e alguns de nós voam frequentemente nelas. Um programa de uma nova aeronave que só é possível, e tenho sempre alguma emoção a contar esta história porque acho que é uma boa história, porque investidores e promotores internacionais, alguns deles com 30 anos de experiência no maior construtor de aviões do mundo, e eu vou dizer aqui que é Airbus e cumprimentar o meu amigo César Sanches, que ele está atrás, e que num determinado momento decidiram que era em Portugal que queriam fazer este investimento. E em 2020, plena pandemia, bateram à porta da ICEP, que imediatamente disse: sim, nós temos interesse neste projeto. E que no mesmo momento bateram à porta de Pontessor, porque já nessa altura, e sem me conhecer, achavam que o aeródromo de Pontessor era mesmo a localização estratégica e privilegiada para fazer um projeto desta dimensão. E que mais tarde desafiaram o CEA, que aceitou imediatamente para se constituir no parceiro de engenharia do programa, pegando justamente nas equipas que com o CIT Alentejo já íamos criando justamente desde 2020. Um programa que vai permitir um nível de integração nacional dos nossos fornecedores que nunca foi alcançado antes em Portugal. E deixem-me dizer de forma muito clara, até porque é sempre mais fácil dizer mal do que dizer bem, é sempre mais fácil deitar abaixo do que construir. Sim, este avião, com exceção da aviónica, com exceção do trem de aterragem, com exceção dos motores, porque nem mesmo os maiores construtores fabricam, mas integram de fora, todo o restante avião tem um potencial de integração nacional absolutamente avassalador para o tamanho do nosso setor. Peça-avião, tooling, sistemas elétricos, cabelagens, interiores, não nos faltam em Portugal empresas que ao longo dos últimos anos fizeram um caminho para hoje o nível de integração desta aeronave poder superar os 90%. A Incompol, a Lauac, a Motofil, que vejo ali atrás, a Alma Design. Não nos faltam empresas para podermos ter um avião que, se não é 100% português, Sr. Presidente, vai ser 90% ou 92% ou 89%. E sempre Ponte de Soro, que mais uma vez arriscou, que se juntou a esta agenda, que tem um investimento nesta agenda importante para preparar o nosso aeródromo municipal para que esta fábrica possa funcionar, que, como sabem, quem entende um pouco sobre aeronáutica tem que estar junto à pista, porque é daqui que vai sair, pela primeira vez, um avião a voar para o seu cliente. Gosto particularmente desta imagem, já a utilizei em vezes anteriores quando apresentei a agenda, porque conseguimos aqui demonstrar aquilo que é normalmente o ciclo de valor de uma aeronave em qualquer parte do mundo. Conseguimos perceber que antes do PRR, hoje onde nós estamos a branco
as áreas de desenvolvimento de uma aeronave onde ainda não conseguimos estar. Sim, já temos boas empresas de engenharia. Sim, já temos alguns Tier 2 e Tier 1 de peça-avião. Sim, já temos algumas empresas que fazem pequenos sistemas e subsistemas. Mas é ali, naquele miolo, naquelas áreas a branco, que está o maior valor acrescentado económico de um programa aeronáutico. São as áreas que têm maior intensidade tecnológica, e eu acredito, com a ajuda das 34 entidades que integram a agenda, nós depois do PRR, não é que o laranja seja a minha cor preferida, mas é esta área toda que nós vamos querer cobrir. É sempre importante falar de números, até porque provavelmente há quem esteja a assistir a esta apresentação que vai nos ajudar a gerir e a ter em dia e a ter todos os números direitinhos para nos auditar quem quiser, quando quiser. 123 milhões de euros de investimento. Um bocadinho menos do que o número que a senhora Ministra disse, porque a negociação levou-nos 20%. Uma capacidade de criação de emprego maioritariamente localizado no Alentejo, onde se realiza 60% do investimento total da agenda, com impactos ao nível do volume de vendas, do valor acrescentado nacional líquido, das exportações, muito significativo para a dimensão da nossa economia. Para terminar, dar-vos nota que todos os que integramos a agenda Aero.Next Portugal temos perfeita noção de onde nos metemos. Sabemos que os tempos são curtos. Primeiro porque o PRR impõe prazos muito claros e não haverá N+1, N+2 ou N+3 como nos outros programas financiados, mas principalmente porque a forma feroz como se faz a concorrência nos mercados obriga-nos a chegar com os nossos produtos a tempo para não ficarmos para trás. Das agências públicas, e permitam que me dirija diretamente a vocês, esperamos flexibilidade, rapidez, processos rápidos, decisões não burocratizadas. Pegando num exemplo e não me levando a mal, ainda que eu conheça que particularmente no IAPMEI a empreitada é brutal e provavelmente os recursos humanos são os mesmos que existiam antes da empreitada chegar, mas, por exemplo, no pagamento do adiantamento, permita-nos deixar este desafio que ainda não aconteceu, e tratando-se de projetos que já começaram e alguns há vários meses, de facto a tesouraria dos promotores já se vai ressentindo. Sei que estão a fazer o vosso melhor, mas levem a minha mensagem em nome dos 34 promotores desta agenda, da importância destes processos serem ágeis, porque pagamos salários todos os dias. De nosso lado, contem as agências públicas, contem os parceiros, conte todos os que aqui estão, com a robustez, o compromisso, o esforço de um consórcio de 34 entidades que sabe bem o que quer e que está preparado para esta empreitada. Não há, caros amigos, outra forma de terminar a apresentação que não seja dizer-vos que agora é tempo de não falar, mas é tempo de fazer. Portanto, vamos todos à obra e obrigado.